de autista chamado de doente, a mente por trás de um aplicativo bilionário. A campainha tocou 3 vezes antes que alguém atendesse. Daniel, 7 anos, estava sentado no canto da sala, alinhando seus carrinhos por cor e tamanho. Vermelho, azul, amarelo, sempre na mesma ordem, sempre da mesma forma. Daniel, olha para mim quando eu falo. A voz da professora cortava o ar como uma lâmina. Mas Daniel não conseguia. Os olhos dela eram intensos demais, invasivos. Ele preferia observar as rodas dos carrinhos girando, o padrão previsível, o movimento que fazia sentido. Ele é doente, né? Sussurrou uma mãe na porta da escola, sem nem tentar ser discreta. A mãe de Daniel, Márcia, apertou a alça da bolsa até os dedos ficarem brancos. Aquela palavra a perseguia há meses. Doente. Como se seu filho fosse quebrado, como se houvesse algo errado com a forma única e brilhante como ele via o mundo. Na igreja, aos domingos, ela se ajoelhava e orava com lágrimas nos olhos. Senhor, me mostre o propósito disso, me mostre que não é em vão. Daniel foi expulso de 3 escolas em 2 anos. Não temos estrutura para crianças especiais, diziam os diretores. Como se especial fosse um eufemismo para problema. Na última reunião, a coordenadora pedagógica sugeriu que ele fosse medicado, pesadamente medicado. Ele precisa se adaptar ao mundo real, senhora Márcia. Mas era o mundo que se recusava a adaptar-se a ele. Aos 10 anos, Daniel desenvolveu um interesse obsessivo por números e padrões. Enquanto outras crianças jogavam futebol, ele passava horas criando sequências matemáticas no caderno, equações que ninguém entendia, códigos que faziam sentido apenas para ele. Isso não vai te levar a lugar nenhum, disse o pai, João, frustrado, jogando o caderno na mesa. Você precisa ser normal, Daniel. Apenas normal. Normal. Aquela palavra se tornou uma maldição na vida do menino. Na escola nova, as coisas pioraram. Os valentões descobriram que Daniel tinha dificuldade com barulhos altos e multidões. Então faziam questão de gritar perto dele, empurrá-lo nos corredores lotados, assistir enquanto ele se encolhia no chão, cobrindo os ouvidos, balançando o corpo para frente e para trás. Olha o retardado! Riam enquanto gravavam vídeos com os celulares. Daniel chegava em casa com as roupas rasgadas e os olhos vazios. Márcia o encontrava no banheiro, chorando silenciosamente, água fria escorrendo pelo rosto. Por que Deus me fez assim? Ele perguntou uma noite, a voz quebrando. Márcia o abraçou, sentindo o coração se partir em 1000 pedaços. Deus não comete erros, meu filho. Você é exatamente como deveria ser. Um dia, você vai entender. Mas Daniel não conseguia acreditar. Como poderia ser parte de um plano divino, ser tratado como se fosse invisível? Ou pior, como se fosse uma aberração. Aos 13 anos, na sala de informática da escola, Daniel descobriu a programação. Foi amor à primeira vista. Lógica pura. Regras claras. Um mundo onde tudo tinha seu lugar, onde os padrões faziam sentido, onde ele fazia sentido. Ele passava as madrugadas aprendendo linguagens de programação enquanto a família dormia. Python, Java, C++. Cada linha de código era como uma oração, uma forma de conversar com algo que finalmente o entendia. Você vai arruinar sua vida com esse computador, alertou o pai. Precisa arrumar amigos de verdade, uma vida de verdade. Mas o computador era o único amigo que Daniel tinha, o único lugar onde era aceito exatamente como era. Aos 15, ele criou seu primeiro aplicativo, um organizador de tarefas baseado em padrões visuais. Nada grandioso, apenas algo para ajudá-lo a navegar pelo caos do dia a dia, mostrou para a professora de informática. É interessante, Daniel, mas aplicativos de verdade são muito mais complexos. Não se iluda. Mais uma voz dizendo que ele não era suficiente, que seus sonhos eram grandes demais para alguém como ele.
Na formatura do ensino fundamental, Daniel recebeu um prêmio de participação. Não de excelência, não de destaque. Participação. Como se apenas estar presente fosse sua maior conquista. Enquanto os colegas celebravam, tirando fotos e fazendo planos para o futuro, Daniel saiu sozinho pela porta dos fundos, sem despedidas, sem promessas de manter contato. Ninguém notou sua ausência. Naquela noite, ajoelhado ao lado da cama, ele fez uma oração diferente. Não pediu para ser curado ou mudado. Pediu apenas uma coisa. Deus, se há algum propósito em tudo isso, por favor, me mostre. Não aguento mais ser invisível. O silêncio do quarto foi sua única resposta. Mas em algum lugar, nas sombras do futuro que ainda não existia, algo estava começando a se mover. Uma engrenagem girando, um padrão se formando. Daniel ainda não sabia, mas sua invisibilidade estava prestes a acabar. De uma forma que ninguém, nem mesmo ele, poderia imaginar. O ensino médio foi um campo de batalha diferente. Maior, mais cruel, mais solitário. Daniel, agora com 16 anos, tinha desenvolvido mecanismos de defesa. Fones de ouvido para bloquear o barulho. Rotas alternativas nos corredores para evitar multidões. Um cronograma rígido que minimizava as interações sociais. Mas mesmo com toda a preparação, o mundo encontrava formas de feri-lo. "Ei, robô!" gritou Marcos, o líder dos valentões, arrancando os fones de ouvido de Daniel no meio da cantina. "Tá conversando com seus amigos imaginários de novo?" A cantina explodiu em gargalhadas. Daniel congelou, o barulho súbito invadindo seus sentidos como uma onda violenta. Suas mãos começaram a tremer. O mundo começou a girar. "Olha, vai ter um ataque!" Alguém gritou. Celulares se levantaram. Flashes dispararam. Em segundos, o vídeo estava nas redes sociais com a hashtag #GurAutista surtando. Daniel correu para o banheiro, trancou-se em uma cabine e desabou no chão. Balançou por 20 minutos, dedos tapando os ouvidos, até que o mundo voltasse a fazer sentido. Quando finalmente saiu, o vice-diretor o esperava. "Precisamos conversar sobre seu comportamento, Daniel. Você está perturbando os outros alunos." Eu estava perturbando? A voz de Daniel saiu mais alta do que pretendia. "Eles me atacaram." "Não levante a voz comigo, rapaz. Esse tipo de atitude é exatamente o problema." Daniel percebeu então. Não importava o que acontecesse, ele sempre seria o culpado, por existir, por ser diferente. Em casa, as coisas não eram melhores. João, seu pai, estava cada vez mais distante. Trabalhava até tarde, voltava cansado, falava pouco. Mas Daniel ouvia as discussões à noite. "Ele tem 16 anos, Márcia. Precisa crescer, virar homem, conseguir um emprego. Não pode passar a vida inteira no computador. Ele é brilhante, João. Se você prestasse atenção, veria isso. Brilhante? Ele mal consegue olhar as pessoas nos olhos. Como vai conseguir um emprego assim? Como vai sobreviver no mundo real?" Daniel encostava a orelha na porta, cada palavra cravando fundo em seu peito como um prego. Aos 17, ele tentou conseguir seu primeiro emprego. Fast food. A entrevista durou 7 minutos. "Você tem dificuldade com atendimento ao cliente?" perguntou o gerente, percebendo a falta de contato visual. "Um pouco", admitiu Daniel. "Mas sou ótimo com organização, sistemas, processos." "A gente precisa de alguém que seja bom com pessoas, garoto." "Desculpa, próximo. Supermercado." Entrevista durou 4 minutos. Empacotador. Recusado. Livraria. 3 minutos. Recusado. Estacionamento. 2 minutos. O gerente simplesmente olhou para ele e disse: "Não vai funcionar." Daniel perdeu a conta de quantas entrevistas fez. Cada rejeição era uma confirmação. Ele não tinha lugar no mundo. Era invisível, ou pior, era indesejável. "Viu?" disse o pai quando Daniel contou sobre a última rejeição. "Eu avisei.
Você precisa mudar. Se não mudar, vai acabar na rua. Naquela noite, Daniel ficou acordado até às 4 da manhã programando. Era o único momento em que se sentia competente, onde fazia sentido, onde tinha valor. Ele estava trabalhando em um novo projeto, um aplicativo de produtividade baseado em inteligência artificial. Algo que aprendesse os padrões do usuário e se adaptasse a eles, em vez de forçá-los a se adaptar ao aplicativo. Era revolucionário. Era brilhante, mostrou para o professor de informática. Legal, Daniel, mas você sabe quantas empresas bilionárias já fazem isso? Google, Microsoft, Apple. Você é só um garoto em um quarto. Seja realista. Realista. Mais uma palavra que significava desista. Aos 18, Daniel se formou no ensino médio sem nenhuma cerimônia. Sem festa. Sem convites de faculdade. Suas notas eram irregulares, geniais em matemática e computação, desastrosas em tudo que exigia interação social. E agora? Perguntou o pai na noite da formatura. Vai fazer o que da vida? Daniel não tinha resposta. Tentou faculdade. Durou um semestre. As salas lotadas, os trabalhos em grupo, as apresentações. Era tortura. Cada dia era uma batalha para não desmoronar. Quando abandonou, viu a decepção nos olhos da mãe e a confirmação no olhar do pai. Eu sabia que você não conseguiria. Aos 19, Daniel vivia no quarto dos fundos da casa dos pais, programando durante a madrugada, dormindo durante o dia. Sem emprego, sem faculdade, sem futuro aparente. Ele é um fracasso, disse o pai para Márcia, pensando que Daniel não podia ouvir. Precisa aceitar isso. Não dá para salvar quem não quer ser salvo. Daniel se encolheu do outro lado da porta, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Fracasso. A palavra ecoava na mente dele como um mantra cruel. Mas naquela mesma noite, algo mudou. Daniel olhou para o código na tela, para o aplicativo que vinha construindo há meses, e tomou uma decisão. Se o mundo não tinha lugar para ele, ele criaria seu próprio lugar. Se ninguém acreditava nele, ele acreditaria em si mesmo. E se Deus realmente tinha um plano, então era hora de Daniel parar de esperar e começar a agir. Com mãos trêmulas e coração acelerado, ele clicou em publicar. O aplicativo estava no ar. Agora, era só esperar. Naquela noite, Daniel orou diferente. Não pediu para ser aceito ou curado, pediu apenas coragem. Senhor, eu confio em Ti, me guie. E pela primeira vez em anos, sentiu uma paz estranha, como se algo, finalmente, estivesse prestes a mudar. Ele não sabia ainda, mas estava certo. Tudo estava prestes a mudar. 3 meses, 12 downloads, 6 avaliações, todas de 3 estrelas ou menos. Muito complicado. Não entendia a utilidade. Confuso. Daniel olhava para os números no painel de controle do aplicativo, como se estivesse lendo seu próprio atestado de óbito. 3 meses de trabalho ininterrupto, noites sem dormir, café frio, código perfeito e nada. Você já arrumou emprego? A voz do pai cortou o silêncio do quarto. João estava na porta, braços cruzados, expressão cansada. Ainda não, murmurou Daniel, sem tirar os olhos da tela. Ainda não, já dura 6 meses, rapaz. Não posso sustentar você para sempre. Ou você arruma um emprego de verdade, ou o quê? Daniel se virou, frustração finalmente transbordando. Vai me jogar na rua? Seu filho autista, incapaz, doente, vai me abandonar? O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer resposta. João suspirou, massageando as têmporas. Só quero que você tenha uma vida, Daniel. Uma vida normal. Isso é pedir demais? Depois que o pai saiu, Daniel voltou para a tela. Normal. Aquela maldita palavra de novo. Ele estava prestes a desistir quando um e-mail chegou. Assunto:
Seu aplicativo salvou minha vida. Daniel clicou com mãos trêmulas. Olá, desenvolvedor. Meu nome é Lucas. Tenho TDAH severo e nunca consegui manter um emprego por mais de 3 meses. Sistemas de produtividade normais não funcionam para mim. São muito rígidos, muito exigentes, mas seu app é diferente. Ele se adapta a mim. Pela primeira vez consegui organizar minha vida, consegui terminar projetos, consegui provar para meu chefe que sou capaz. Por favor, continue desenvolvendo isso. Pessoas como nós precisam disso. Daniel leu o e-mail 5 vezes, depois 10, depois perdeu a conta. Lágrimas escorreram pelo rosto sem que ele percebesse. Alguém entendia. Alguém viu valor no que ele criou. Não por pena, não por obrigação, mas porque funcionava. Ele não dormiu naquela noite. Trabalhando com renovada energia, começou a implementar melhorias baseadas no feedback de Lucas. Adicionou tutoriais mais intuitivos, simplificou a interface, criou opções de personalização mais profundas. Uma semana depois, 47 downloads. 2 semanas, 230 downloads. 1 mês, 1.800 downloads. Os e-mails começaram a chegar em cascata. Sou autista e pela primeira vez encontrei um app que entende como meu cérebro funciona. Minha filha tem dislexia. Seu aplicativo é a única coisa que a ajuda a estudar. Obrigado por criar algo para nós. Não contra nós. Daniel lia cada mensagem com o coração acelerado. Não era só um aplicativo, era uma ponte, uma forma de provar que pessoas neurodivergentes não eram quebradas. O mundo é que não foi construído para elas. Márcia entrou no quarto uma manhã e encontrou Daniel dormindo sobre o teclado, código ainda aberto na tela. Ela cobriu os ombros dele com um cobertor e sussurrou: Eu sempre soube, meu filho. Sempre soube que Deus tinha um plano para você. Aos 20 anos, o aplicativo ultrapassou 50.000 downloads. Daniel começou a receber mensagens de investidores pequenos, interessados no projeto. Ofertas modestas, 10 mil, 15 mil. Ele recusou todas, não por arrogância, mas porque tinha uma visão clara. Aquilo não era sobre dinheiro, era sobre criar algo que realmente fizesse diferença. Foi então que ele conheceu Sara. Sara era uma desenvolvedora de UX que tinha encontrado o aplicativo por acaso. Ela também era autista e estava impressionada. Posso ajudar? Ela perguntou em um e-mail direto. Sem pagamento. Só quero fazer parte disso. Daniel hesitou. Trabalhar com alguém significava interação, confiança, vulnerabilidade, tudo que o assustava. Mas algo no tom da mensagem de Sara era genuíno. Ela não estava oferecendo ajuda por pena, estava oferecendo parceria. Ok, ele respondeu. Vamos tentar. Sara morava em São Paulo, a 900 quilômetros de distância. Toda a interação era online, o que funcionava perfeitamente para ambos. Reuniões por texto, videochamadas quando absolutamente necessário. Sem pressão social, apenas trabalho. Em 3 meses, eles reformularam completamente a interface do aplicativo. Sara tinha um talento incrível para entender como pessoas neurodivergentes processavam informação visual. Juntos, criaram algo não apenas funcional, mas bonito. Os downloads dispararam. 100 mil, 200 mil, 500 mil. João entrou no quarto de Daniel uma tarde, segurando o celular. Que aplicativo é esse que todo mundo está falando? Neuroflow? É meu, disse Daniel, sem tirar os olhos da tela. Houve um longo silêncio. Seu? Sim, o que eu venho construindo há 2 anos. João olhou para o filho como se o estivesse vendo pela primeira vez. Quantas pessoas estão usando? 500 mil. O celular quase caiu da mão do pai. Naquela noite, pela primeira vez em anos, João bateu na porta do quarto de Daniel. Não para criticar, não para cobrar, mas para pedir desculpas. Eu não entendi, filho. Não entendi o que você estava fazendo. Não entendi quem você é. Me desculpa. Daniel olhou para o pai.
vendo lágrimas nos olhos de um homem que nunca chorava. "Obrigado, pai", foi tudo o que conseguiu dizer. Mas algo ainda incomodava Daniel. O sucesso estava chegando, mas parecia vazio. Faltava propósito, direção. Uma noite, ajoelhado ao lado da cama, ele orou: "Deus, isso está ficando maior do que eu. Preciso de sabedoria, preciso saber o que fazer com tudo isso. Por favor, me guie." 3 dias depois, um e-mail chegou. Assunto: proposta de investimento. Os 2 milhões neles. Daniel abriu o e-mail com mãos trêmulas. Uma empresa de venture capital de São Francisco havia descoberto o Neuroflow e estava interessada, muito interessada, $2 milhões, em troca de 20% da empresa. Era a oportunidade que ele esperava. Ou seria uma armadilha? Daniel olhou para o céu, respirou fundo e tomou uma decisão. "Sarah, preciso da sua opinião sobre algo." O futuro estava batendo à porta. E dessa vez, Daniel estava pronto para abri-la. A reunião estava marcada para uma terça-feira, às 10 horas. Videoconferência. Daniel havia praticado sua apresentação 17 vezes. Sarah revisou os slides 3 vezes. Tudo estava perfeito, exceto o nó no estômago de Daniel, que não desaparecia. "Você consegue", disse Márcia, colocando a mão no ombro do filho. "Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora." Daniel assentiu, mas a dúvida persistia. $2 milhões, vida de sua família transformada. Mas a que custo? Os investidores apareceram na tela. 3 homens de terno, sorrisos profissionais, slides com projeções de crescimento, participação de mercado, monetização agressiva. "Seu aplicativo tem potencial, Daniel", disse Richard, o líder do grupo. "Mas precisa de escala, precisa de estratégia, precisa de gente que sabe como o jogo funciona." Daniel ouviu atentamente enquanto eles descreviam a visão: transformar o Neuroflow em uma plataforma de assinaturas, com versões gratuita limitada e premium cara. Adicionar anúncios, vender dados de uso, anonimizados, claro, para empresas de RH interessadas em contratar pessoas neurodivergentes. "É um mercado inexplorado, com potencial de bilhões", continuou Richard. "Mas você precisa agir rápido. Temos outros projetos na fila." Daniel sentiu algo se apertar no peito. Aquilo não era sobre ajudar pessoas, era sobre lucro. "E os usuários que não podem pagar?" perguntou Daniel. "Sempre terão a versão gratuita", respondeu Richard com um sorriso. "Limitada, mas funcional." "Limitada significa inútil para quem realmente precisa", disse Sarah, que estava silenciosamente assistindo. "A maioria dos nossos usuários tem renda baixa, justamente porque o mercado os exclui." Richard franziu a testa. "Negócio não é caridade, Sarah. Vocês criaram algo valioso. Hora de monetizar." Daniel olhou para a tela, para os homens em seus escritórios luxuosos, com suas projeções e estratégias, e percebeu: eles não viam pessoas, viam números, oportunidade, mercado. "Preciso pensar", disse Daniel finalmente. "Não há muito o que pensar", rebateu Richard. "2 milhões agora, ou seus concorrentes chegam antes de você." "Eu disse que preciso pensar." O silêncio foi pesado. Richard trocou olhares com os outros investidores. "Ok, Daniel, você tem 48 horas. Depois disso, a oferta sai da mesa. A chamada encerrou. Daniel afundou na cadeira, suor frio escorrendo pelas costas. Sarah suspirou do outro lado da tela. "O que você vai fazer?" "Não sei", admitiu Daniel. "É muito dinheiro. Minha família... Poderíamos mudar de vida." "Mas não é por isso que você criou o Neuroflow", disse Sarah suavemente. "Lembra? Era sobre ajudar pessoas como nós, não sobre lucro. Mas eu preciso sobreviver, Sarah. Meu pai tem razão. Não posso viver de idealismo." Naquela noite, Daniel mal dormiu.
2 milhões. Uma quantia que mudaria tudo, que provaria para o mundo e para si mesmo que ele tinha valor. Mas havia outra voz em sua cabeça, mais silenciosa, persistente. Não é sobre o dinheiro, nunca foi. Aos 21 anos, Daniel havia aprendido algo doloroso. Sucesso tem preço, e às vezes o preço é sua alma. No segundo dia, ele foi à igreja. Uma pequena congregação que frequentava desde criança, onde era conhecido não como o autista, mas como Daniel, filho de Márcia. O pastor Henrique o encontrou sentado sozinho no banco da frente. "Posso ajudar, filho?" Daniel contou tudo. A oferta, a pressão, a confusão. Henrique ouviu em silêncio, então disse algo que mudou tudo. "Daniel, Deus te deu um dom, mas também te deu uma escolha. Você pode usar esse dom para sua própria glória, ou para a glória dele. Para seu próprio bolso, ou para abençoar outros. Não há resposta errada, mas há uma resposta que vai te deixar em paz." Daniel voltou para casa com aquelas palavras ecoando na mente. Uma resposta que vai te deixar em paz. Ele pensou nos e-mails, nas centenas de mensagens de pessoas que disseram que o Neuroflow salvou suas vidas. Lucas, o primeiro usuário. A mãe da menina com dislexia. O homem que conseguiu manter o emprego pela primeira vez em 10 anos. Então pensou no que aconteceria se o aplicativo virasse apenas mais uma ferramenta de extração de lucro. Paywall, anúncios, dados vendidos. E soube a resposta. Com 12 horas restantes do prazo, Daniel ligou para Sara. "Vamos recusar." "Tem certeza?" "Absoluta. Mas tenho um plano melhor." Eles passaram a noite trabalhando, não em uma apresentação para investidores, mas em um manifesto. Um documento público explicando a filosofia do Neuroflow, acessível, não lucrativo, construído por pessoas neurodivergentes para pessoas neurodivergentes. Postaram no site, nas redes sociais, em fóruns de tecnologia. A resposta foi imediata, avalanche de apoio, ofertas de desenvolvedores voluntários, doações pequenas de usuários querendo manter o projeto vivo. Richard enviou um e-mail furioso. "Vocês cometeram o maior erro de suas vidas, vão se arrepender." Daniel não respondeu. Mas 3 dias depois, algo extraordinário aconteceu. Uma fundação europeia de tecnologia assistiva entrou em contato. Eles haviam lido o manifesto, estavam oferecendo uma bolsa de R$ 500.000, sem exigir participação na empresa, sem influência nas decisões. Apenas apoio para manter o projeto vivo e acessível. Sara ligou para Daniel chorando. "Você viu? Você viu?" Daniel olhou para o e-mail na tela, mal acreditando. "Deus é fiel", sussurrou. Naquela noite, João entrou no quarto do filho. Pela segunda vez, pediu desculpas. "Você é mais sábio que eu, filho. Eu teria pego o dinheiro sem pensar 2 vezes." "Não é sabedoria, pai", disse Daniel. "É fé." E pela primeira vez em 21 anos, pai e filho se abraçaram. De verdade. Mas a história estava longe de terminar. A decisão de Daniel havia criado ondas, e algumas pessoas não gostaram nada dessas ondas. Tempestade se aproximava, e dessa vez seria pessoal. O artigo apareceu em um site de tecnologia 3 semanas depois da recusa aos investidores. Título: Neuroflow, o aplicativo para deficientes que pode ser uma fraude. Daniel leu com as mãos tremendo. O artigo, escrito por um jornalista chamado Bruno Tavares, alegava que o Neuroflow coletava dados sem consentimento, que não tinha base científica real e que Daniel havia criado uma narrativa vitimista para ganhar atenção e dinheiro de doações. Pior, havia uma entrevista com Richard, o investidor recusado. Daniel é um amador que rejeitou ajuda profissional por ego. O aplicativo não tem futuro. É questão de tempo até colapsar. A seção de comentários era um esgoto de ódio. Mais um aproveitador usando a carta do coitadinho.
Autismo virou desculpa para tudo hoje em dia. Patético. Daniel sentiu o mundo girar, o suor frio, as mãos tremendo, a respiração acelerada, crise de ansiedade. De novo. Márcia o encontrou no banheiro, balançando no chão, lágrimas escorrendo silenciosamente. Respira, meu filho. Respira comigo. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Levou 20 minutos para Daniel voltar à realidade. Eles me odeiam, sussurrou. Todo mundo me odeia. Não é verdade, disse Márcia firmemente. As pessoas que realmente importam te amam. Mas era difícil acreditar nisso quando a internet estava em chamas. O artigo foi compartilhado milhares de vezes. O e-mail do Neuroflow foi inundado com mensagens de ódio, ameaças, xingamentos. Alguém encontrou o endereço da casa de Daniel e postou online. Você precisa processar esse cara, disse João, furioso. Isso é difamação. E quem vai me ouvir? Respondeu Daniel. Um autista sem credibilidade contra um jornalista estabelecido. Já sei como essa história termina. Sara estava igualmente devastada. O manifesto que escreveram, aquela declaração bonita sobre propósito acima do lucro, estava sendo usado como evidência contra eles. Viu? Amadorismo. Durante 5 dias, Daniel não saiu da cama. Não comeu, não dormiu direito. Apenas ficou olhando para o teto, se perguntando se deveria simplesmente desistir. No 6º dia, um e-mail diferente chegou. Assunto: eu acredito em você. Remetente: Dr. Juliana Moreira, neurocientista da USP especializada em neurodiversidade. Daniel abriu com mãos trêmulas. Prezado Daniel, li o artigo caluniador sobre seu trabalho e me senti obrigada a entrar em contato. Tenho estudado o Neuroflow há meses como parte da minha pesquisa sobre tecnologias assistivas. Seu aplicativo é, de longe, o mais inovador e eficaz que encontrei. Gostaria de colaborar com você, se aceitar. Tenho dados, estudos e uma comunidade acadêmica pronta para validar seu trabalho. Você não está sozinho. Daniel leu o e-mail 5 vezes. Depois, 10. Depois perdeu a conta. Alguém acreditava, alguém com credibilidade, com peso acadêmico, com voz que seria ouvida. Ele respondeu com 2 palavras: por favor, sim. Doutora Juliana trabalhou rápido. Em 1 semana, publicou um artigo científico revisado por pares sobre a eficácia do Neuroflow em melhorar a qualidade de vida de pessoas neurodivergentes. Dados concretos, gráficos, evidências. Mas não parou aí. Ela mobilizou colegas. Em 2 semanas, 17 cientistas renomados assinaram uma carta aberta defendendo o Neuroflow e criticando duramente o artigo difamatório. A maré começou a virar. Usuários do aplicativo criaram uma campanha nas redes sociais. Neuroflow salvou minha vida. Milhares de pessoas compartilharam histórias pessoais. Mães de crianças autistas, adultos com TDAH, estudantes com dislexia. Daniel não é uma fraude, ele é meu herói. O Neuroflow me deu minha vida de volta. Pela primeira vez, sinto que existe um lugar para mim no mundo. Bruno Tavares, o jornalista, tentou se defender, mas cada resposta cavava um buraco mais fundo. Ficou claro que seu artigo foi motivado por Richard, o investidor rejeitado. Dinheiro havia trocado de mãos. Reputação foi comprada. O site de tecnologia se viu forçado a publicar uma retratação. Bruno foi demitido. Richard desapareceu das redes sociais. Mas a vingança não trouxe satisfação para Daniel. Apenas cansaço. Você venceu, disse Sara em uma videochamada. O mundo inteiro sabe a verdade agora. Venci? Daniel riu amargamente. Não parece vitória, parece sobrevivência. Naquela noite, Daniel foi caminhar. Algo que raramente fazia. Multidões, barulhos, imprevisibilidade. Mas precisava sair do quarto, da tela, dos e-mails. Ele caminhou até a praça perto da igreja.
Sentou no mesmo banco onde, anos atrás, havia chorado depois de ser expulso de mais uma escola. O mesmo banco, mas um Daniel diferente. Deus, sussurrou para o céu estrelado, eu não entendo seu plano, não entendo por que tem que ser tão difícil, mas... Obrigado por não me abandonar. Uma voz suave interrompeu seus pensamentos. Daniel? Ele se virou. Era Lucas, o primeiro usuário. Aquele que havia enviado o e-mail anos atrás, dizendo que o aplicativo salvou sua vida. Lucas, como você mora aqui? A 3 quarteirões daqui, sorriu Lucas. Nunca tínhamos nos encontrado pessoalmente. Que coincidência, né? Mas Daniel sabia que não era coincidência. Eles conversaram por 1 hora. Lucas contou como conseguiu manter o emprego, como se formou na faculdade, como estava noivo agora. Tudo graças ao Neuroflow. Você salvou minha vida, cara. Literalmente. Eu estava prestes a desistir de tudo quando encontrei seu app. Daniel sentiu lágrimas nos olhos. Você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso. Especialmente agora. Vi a polêmica toda, disse Lucas. E quero que saiba, você é um herói para milhões de pessoas. Não deixe os haters apagarem isso. Quando Daniel voltou para casa naquela noite, algo havia mudado dentro dele. A dor ainda estava lá. A raiva também. Mas havia algo novo. Certeza. Certeza de que estava no caminho certo. De que o sofrimento tinha propósito. De que cada batalha o preparava para a próxima. Ele abriu o laptop e começou a escrever. Não código dessa vez, mas palavras, um testemunho, uma carta aberta contando sua jornada. Sem filtros, sem máscaras, falou sobre as escolas que o expulsaram, os empregos que o rejeitaram, as crises de ansiedade, a solidão, mas também sobre a fé, sobre a mãe que nunca desistiu, sobre o primeiro usuário que acreditou, sobre como Deus usou cada rejeição para moldá-lo. Postou nas redes sociais do Neuroflow na madrugada. Quando acordou, o post havia se tornado viral. 2 milhões de visualizações, 50 mil compartilhamentos. Milhares de comentários de pessoas compartilhando suas próprias histórias. O movimento havia começado. Não era mais só sobre um aplicativo, era sobre dar voz aos invisíveis, dignidade aos marginalizados, esperança aos excluídos. E Daniel, o menino que um dia foi chamado de doente, estava liderando essa revolução. Mas a jornada ainda não havia acabado. O maior desafio estava por vir, e dessa vez o mundo inteiro estaria assistindo. 2 anos depois da tempestade, o Neuroflow tinha 15 milhões de usuários em 47 países. A Fundação Europeia havia renovado o financiamento. Doutora Juliana se tornou conselheira científica oficial. Sara era diretora de design. E Daniel finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. Mas a história que começou em rejeição estava prestes a ter seu círculo completo fechado. Tudo começou com um convite inesperado. TEDx São Paulo convida Daniel Silva, construindo tecnologia para os invisíveis. Daniel olhou para o e-mail sem acreditar. TED, palco, holofotes, centenas de pessoas olhando para ele, seu pior pesadelo. Não posso, disse para Sara imediatamente. Você sabe que não posso. Você pode, rebateu ela. Mas não precisa se realmente não quiser. Ninguém vai te julgar. Daniel passou 3 dias em agonia. A oportunidade de contar sua história para o mundo, de inspirar milhões. Mas o preço era alto, enfrentar seu maior medo. Na noite do 3º dia, ele orou. Deus, eu não aguento mais fugir. Se é para eu fazer isso, me dá forças. Por favor. Aceitou o convite. Os meses seguintes foram de preparação intensa. Ele escreveu o discurso 43 vezes, memorizou cada palavra, praticou na frente do espelho, da mãe, de Sara por videochamada, até do cachorro. Mas nada o preparou para o dia real. 16 de outubro, teatro lotado, 1000 pessoas, câmeras,
luzes. Daniel esperava nos bastidores, suor frio escorrendo pelas costas, mãos tremendo incontrolavelmente. Eu não consigo, sussurrou para Márcia, que estava ao seu lado. Não consigo. Você já conseguiu coisas impossíveis, meu filho, disse ela, segurando suas mãos trêmulas. Só mais uma. Por todos que precisam ouvir sua voz. A música de entrada começou. Seu nome foi anunciado. Daniel caminhou até o palco com pernas de gelatina. As luzes eram ofuscantes. O silêncio da plateia, ensurdecedor. Ele ficou parado por 15 segundos. Longos, agonizantes segundos. Então, olhou para cima, respirou fundo e começou. Meu nome é Daniel. Tenho 23 anos. Sou autista. E durante a maior parte da minha vida, fui invisível. Sua voz tremeu na primeira frase, mas fortaleceu na segunda e na terceira. Ele contou tudo. As expulsões das escolas, os valentões, os vídeos viralizados de suas crises, as entrevistas de emprego de 2 minutos, o pai que o chamou de fracasso, os investidores que tentaram comprar sua alma. A plateia estava em silêncio absoluto. Você podia ouvir os suspiros, os fungares discretos de quem estava chorando. Há 2 anos, eu quase desisti, continuou Daniel, voz agora firme. Achei que o mundo não tinha lugar para mim, que eu era um erro, uma falha de fabricação. Ele fez uma pausa, olhos percorrendo a multidão. Mas eu estava errado. Não sou eu que estava quebrado. Era um mundo que foi construído sem pensar em pessoas como eu. E se o mundo não tinha lugar para mim, eu decidi criar esse lugar. Aplausos começaram a surgir, mas Daniel levantou a mão. Não fiz isso sozinho. Nunca fiz. Tive uma mãe que me amou quando o mundo me rejeitou. Tive um primeiro usuário que acreditou quando ninguém mais acreditava. Tive uma parceira que viu valor onde outros viam apenas problema. E, acima de tudo, tive um Deus que nunca me abandonou, mesmo quando achei que ele havia. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Daniel, mas ele não se importava. Hoje, 15 milhões de pessoas usam o Neuroflow. Mas sabe o que me orgulha mais? Não é o número. São os e-mails, as mensagens dizendo, pela primeira vez, sinto que posso ser quem sou. É isso. É para isso que tudo serviu. Ele olhou diretamente para a câmera principal. Se você está me assistindo agora e se sente invisível, se já te chamaram de doente, de estranho, de errado, eu preciso que saiba. Você não é o problema. Você é a solução que o mundo ainda não descobriu que precisa. Não desista. Por favor, não desista. O teatro explodiu. 1000 pessoas de pé, aplaudindo, chorando, gritando. A ovação durou 4 minutos completos. Daniel saiu do palco cambaleando, caindo nos braços da mãe. Você conseguiu. Ela chorou. Meu menino conseguiu. O vídeo do TED foi publicado 1 semana depois. Em 48 horas, 10 milhões de visualizações. Em 1 semana, 50 milhões. 1 mês, 200 milhões. Tornou-se um dos TED Talks mais assistidos da história. As consequências foram impossíveis de ignorar. Empresas de tecnologia começaram a repensar como desenvolviam produtos. Escolas implementaram programas de inclusão baseados no modelo do Neuroflow. Governos criaram políticas públicas inspiradas no manifesto de Daniel. Mas o momento mais importante veio 3 meses depois do TED. Daniel recebeu um e-mail. Assunto: precisamos conversar. Remetente: Marcos. O valentão do ensino médio. Daniel quase deletou sem ler, mas algo o fez clicar. Daniel, não sei se você vai ler isso. Não sei se deveria. Mas preciso dizer, eu sinto muito. Assisti seu TED Talk e... Cara, eu chorei. Fiquei pensando em todas as vezes que te machuquei, que ri de você, que fiz sua vida um inferno. Eu era um idiota, um covarde. Não espero perdão. Só queria que soubesse que você me mudou. Voltei a estudar, faço terapia agora. Estou tentando ser melhor.
Obrigado por não desistir, mesmo quando pessoas como eu tentaram te destruir. Daniel leu 3 vezes. Depois respondeu: Marcos, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Que bom que você está mudando. É tudo que posso pedir. Não foi fácil. Ainda doía. Mas Daniel entendeu algo naquele momento. Perdão não era sobre o outro. Era sobre libertar a si mesmo. No final do ano, Daniel foi convidado para falar no Congresso Nacional sobre políticas de inclusão digital. Sentou-se diante de deputados e senadores. O garoto que mal conseguia fazer uma entrevista de emprego, agora moldando leis nacionais. João assistiu tudo pela TV, lágrimas escorrendo silenciosamente. Esse é meu filho, ele dizia para qualquer um que ouvisse. Aquele ali é meu filho. Em dezembro, Daniel completou 24 anos. A família organizou uma festa surpresa, pequena, íntima, com as pessoas que realmente importavam. Lucas estava lá. Sara voou do Sudeste. Doutora Juliana compareceu. Pastor Henrique fez a oração. E quando Daniel soprou as velas, ele fez um único pedido silencioso. Obrigado, Deus, por tudo, pelo sofrimento que me moldou, pelas rejeições que me direcionaram, por nunca me deixar desistir. Agora, me usa para o que vier. O Neuroflow continuou crescendo, mas deixou de ser apenas um aplicativo. Tornou-se um movimento, uma filosofia, uma prova de que dignidade não é privilégio, é direito. Daniel nunca ficou bilionário. O Neuroflow permaneceu não lucrativo, sustentado por doações e parcerias com fundações. Mas ele ganhou algo muito mais valioso: propósito. E nas noites silenciosas, quando o mundo dormia e ele ainda estava acordado programando, Daniel às vezes parava e olhava para trás, para o menino de 7 anos alinhando carrinhos, incapaz de olhar nos olhos, para o adolescente rejeitado por 17 empregos, para o jovem de 19 anos, chamado de fracasso pelo próprio pai, e sorria, porque aquele menino invisível tinha se tornado impossível de ignorar, não apesar de quem era, mas por causa de quem era. Daniel Silva, autista, cristão, desenvolvedor, e a mente por trás de um aplicativo que mudou milhões de vidas, incluindo a dele. Se essa história te tocou, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias inspiradoras de superação e fé. Compartilhe nos comentários qual parte mais te impactou. Vamos continuar espalhando esperança juntos. Deus abençoe.